Pessoal, vou estar resolvendo com vocês aqui as últimas questões da parte de força gravitacional e força de atrito. Então, a número 1 fala assim, ó, um objeto de 12 kg está sobre a superfície com um coeficiente de atrito de 0,2. Considerando que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo, qual o valor da força máxima de atrito estático sobre o objeto? Percebi aqui pelas respostas que pode ter havido alguma confusão aí na hora de efetuar as contas, né? E pelas respostas que a maioria colocou aqui, né, a resposta correta é 24 newtons, mas muitos colocaram 120. Eu creio que possam talvez ter esquecido do coeficiente de atrito aqui, ó, que é 0,2, né? Porque se você pegar só a massa e a aceleração gravitacional, você chega nesse valor, só que faltou o detalhe aqui do coeficiente de atrito. Então, olha só, acompanha comigo aqui a resolução. Então, na questão 1, ele dá as seguintes informações. Ele dá a massa, que é 12 kg, o coeficiente de atrito, que vale 0,2, e a aceleração gravitacional, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essas são as informações que ele deu. E ele quer saber o valor da força de atrito. Vamos recordar aqui, ó, a força de atrito. Como é que a gente calcula? A força de atrito é a força normal vezes o coeficiente de atrito. Mas nessa situação, né, ele dá, como está num plano horizontal, como eu dei no exemplo também nos vídeos, a gente pode usar a força normal como a força peso, que é o m vezes g. Só que talvez muitos podem ter feito só o mg e esqueceram do coeficiente de atrito. Então, olha só, é o m vezes g vezes o coeficiente de atrito. Ó. Eu apenas troquei aqui o Fn por mg, mas o U continua ali. Então, pode ser que alguns tenham esquecido de acrescentar o coeficiente de atrito na conta. Então, como é que vai ficar? Ó? Força de atrito é 12 vezes o 10 vezes 0,2. Se eu multiplicar tudo, vai dar 24 newtons. Ok? Então, como a gente viu ali, ó, o valor é 24 newtons. A número 2. O número 2 fala o seguinte, ó, um carro reduziu a velocidade de 20 para 10 metros por segundo em 5 segundos, conforme a figurinha que aparece lá. Considerando que a massa do carro é de 900 kg, qual a intensidade da força F que atuou no carro para reduzir a velocidade? Bom, aqui pelo que eu vi a maioria foi na resposta certa, né? Mas vamos lá, para tirar algumas dúvidas, né? Acompanha comigo aqui a resolução. Na questão número 2, ele dá o seguinte, ó, a velocidade inicial do carro é de 20 metros por segundo. Depois ele reduz essa velocidade, então velocidade final vai ser de 10 metros por segundo. Então, ele reduz de 20 para 10. E ele reduz essa velocidade em 5 segundos. Dá o valor da massa do carro, que é 900 kg, e ele pede qual que é a força que atuou ali nos freios ou que atuou no carro para poder fazer esse carro diminuir essa velocidade. Então ele dá todas essas informações aqui. Vamos lá, se baseia pelo o item que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Força, né? A gente viu lá que força, na segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. Então é só multiplicar a massa pela aceleração. A massa nós já temos, que é 900 kg. Falta a gente achar a aceleração. Então aquelas informações que ele deu ali, ó, de velocidade final, inicial e tempo, a gente vai usar para calcular o valor da aceleração. Vamos relembrar lá das primeiras aulas lá de cinemática, né? Como é que calcula a aceleração? É a variação da velocidade, que é Vf menos Vi, dividido pelo ΔT, que é o tempo. Então, usando aqui a aceleração Vf menos Vi sobre ΔT, a gente pode calcular o valor da aceleração. Então, olha só, vou fazer aqui do outro lado. Trocando ali o Vf, o Vi e o ΔT pelas informações que a gente tem, vai ficar assim, ó. O Vf é o 10, o Vi é o 20 e o tempo é 5. Então vai ficar 10 menos 20, tudo isso dividido por 5. Resolvendo primeiro a subtração, então vai ficar 10 menos 20 dá menos 10, dividido por 5, que dá menos 2. Então a aceleração que a gente vai utilizar na equação da força é menos 2. Então vamos colocar aqui, ó, voltando de novo à equação da força, a gente vai utilizar a massa vezes a aceleração que a gente achou. Então a massa vale 900 e a aceleração vale menos 2. Então 900 menos 2 dá menos 1.800. Lembrando ali que ele pediu apenas a intensidade, né? Quando eu falo de intensidade,
é apenas o valor absoluto. A gente despreza ali o sinal negativo. Então a resposta ali vai ser o 1800 newtons. Então, como a gente viu ali, mesmo com o sinal negativo, mas ele quer saber a intensidade da força, então a gente despreza o sinal e pega apenas o módulo do valor, que é 1800 newtons. Número 3. A número 3 fala o seguinte, ó, considerando o sistema representado na figura a seguir, na figura ele dá um objeto, né, com roldanas, um objeto dependurado e amarrado através de uma corda, um cabo, arrastando outro objeto num plano horizontal. Esse objeto no plano horizontal é o objeto A e o que está pendurado é o objeto B. Então a massa de B é 3 kg e ele considera que a gravidade vale 10. Ele quer saber qual a intensidade da força de atrito sobre o corpo A para manter o sistema estável. Essa aqui era bem tranquila também, a maioria acertou, mas acompanhe aí comigo a resolução. Então na questão número 3, ele dá a massa do corpo B, que é 3 kg, a força gravitacional, que é 10, e ele quer saber a força de atrito sobre o corpo A. Lembrando que nessa situação, né, a força de atrito ela tem que ser igual à tensão do cabo para manter o sistema estável. E por sua vez, essa tensão também tem que ser igual ao peso do corpo B, né? As forças têm que ser iguais, puxando para os dois lados, para que o sistema fique estável. Então, por transição aqui, a gente tem que a força de atrito do corpo A precisa ser igual ao peso do corpo B. Como é que calcula o peso do corpo B? É a massa do corpo B vezes a gravidade. Então é só a gente substituir aqui, ó, a massa do corpo B vale 3 e a gravidade 10. Então só multiplicar aqui, a gente vai ter então que a força de atrito é 30 newtons. Então como a gente viu ali, então a resposta 30 newtons. Número 4. Qual a distância que a luz percorre em 1 minuto? Considerando aqui que a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil km por segundo. Essa aqui a maioria também foi na resposta certa aí. Então acompanha aqui a resolução, olha só. Questão número 4, ele fala o seguinte então, ó, que a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil km por segundo, e ele quer saber esse tempo para 1 minuto, né? Qual que é a distância que a luz vai percorrer então em 1 minuto. Bom, 1 minuto são 60 segundos, né? Então se em 1 segundo ela percorre 300 mil quilômetros, é só a gente multiplicar então por 60. Então 300 mil vezes 60 vai dar 18 milhões de quilômetros. Portanto, aí a resposta então 18 milhões de quilômetros. A número 5. Se um evento astronômico acontecer a 100 anos-luz da Terra e durar 30 anos, é correto afirmar que... Bom, se ele ocorre a 100 anos-luz, lembra comigo, ó, 100 anos-luz é a distância que esse evento está, ou seja, quer dizer que a luz demora 100 anos para chegar aqui. É um evento tão longe que a luz demora 100 anos para chegar aqui. Então, olha só, enquanto o evento existir, nós conseguiríamos ver? Não, porque demora um tempo, né, para a luz desse evento, aquilo que está acontecendo, demora um tempo para a luz daquilo que aconteceu lá chegar aqui na Terra. Esse tempo é de 100 anos, então não é instantâneo. Só será possível ver o começo do evento depois de 100 anos, ou seja, depois que ele não existir mais. Exatamente. Olha só, o evento dura 30 anos, quer dizer que depois de 30 anos ele acabou. Só que a luz demora 100 anos para chegar na Terra. Então, quando a luz chegar aqui, já vai ter passado um bom tempo que esse evento nem existe mais. Então, o que a gente vai estar vendo, a gente vai conseguir visualizar esse evento durante 30 anos, porém a gente vai estar vendo um evento que já não existe mais, porque a luz dele está chegando só agora aqui no nosso planeta. Então essa é a resposta correta aqui, a segunda alternativa. Só para analisar as segundas, ó. Só será possível ver o começo do evento depois de 30 anos? Não, né? Porque a luz demora 100 anos para chegar aqui. É possível ver o evento em tempo real, pois a luz é instantânea? Também não, né? A luz ela é rápida. Para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, ela parece instantânea, mas ela demora um certo tempo para sair de um lugar para o outro. Como ela é muito rápida, para a nossa realidade, ela parece instantânea, mas para as medidas astronômicas, medidas de espaço, conforme você observa
objetos cada vez mais longe, a gente nota que ela não é tão instantânea assim.